Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Agora são 7 horas, 2 minutinhos. Estamos ao vivo aqui na Zoom e nas nossas várias plataformas com mais uma sabatina com um candidato à Prefeitura de Nova Friburgo. Relembrando aqui as regras, nós já entrevistamos 2 candidatos, né? O Patrick do Novo, Sérgio Lobac do Republicanos ontem. E nós temos um primeiro bloco com 8 perguntas que foram definidas, né? Aqui por um trabalho amplo de apuração, inclusive da nossa equipe de produção, de reportagem aqui do jornalismo. E no segundo bloco você pode e deve participar conosco enviando mensagens. Aliás, você já começa mandando suas mensagens agora para o candidato Johnny Michael que está aqui com a gente nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, ou digita direto aí na sua agenda celular. É bom que já guarda na agenda, já fica o nosso telefone salvo aí para você, que é o 992916116. Então, ao longo de todo o primeiro bloco, você manda perguntas para o candidato Johnny Michael do PL e no segundo bloco ele vai sortear 4 para responder. Como nós fizemos nos 2 dias anteriores, só deixando claro aqui que, como eu falei, né, nós fizemos um trabalho amplo aqui de pesquisa sobre vários assuntos importantes que a gente fala bastante aqui na Zoom, e um deles, obviamente, é a questão da saúde. E nós pedimos à Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Nova Friburgo informações, sobretudo sobre quantidade de médicos e especialistas aqui na cidade, e nós não tivemos esse retorno. Nos deram um link do Portal da Transparência, e aí nós, inclusive, contamos com o apoio aqui de um grande parceiro da Zoom, que é especialista em TI, em Tecnologia da Informação, informática, né, para quem não entende muito o que é TI, e ele ficou por algumas horas tentando essas informações e nós não conseguimos. E aí, através de outros meios, né, que jornalistas têm suas fontes, nós conseguimos essas informações, mas a gente lamenta não ter conseguido acessar por vias oficiais, aí, sobretudo por meio da Subsecretaria de Comunicação. Então, a gente tem falado sobre isso nos 2 dias anteriores, vamos falar até o final dessa semana na sabatina de hoje. Então, vamos começar já apresentando o candidato Johnny Michael. Tem que botar isso na mente, que é candidato, embora seja prefeito eleito, mas ele vem para a reeleição. Johnny, você vai ter 3 minutinhos para dar o seu boa noite, tá? Mas a partir do momento que você sorteia o primeiro tema que o Léo Artures vai trazer aqui para a gente. O primeiro tema que vai ser na parte da gestão. Você pega um dos envelopes, são 8 temas, você escolhe um. Vou pegar aqui e aí você já vai poder falar o seu boa noite e começar dando a sua primeira resposta. Vamos lá, candidato. Segundo o Portal da Transparência, Nova Friburgo aplicou mais de R$3 milhões em multas de trânsito em 2023, com uma tendência de aumento significativo para 2024. Parte dessa verba foi utilizada em um plano de mobilidade urbana. O senhor tem ciência desse plano, como prefeito, certamente sim, e está de acordo com ele? Caso não tenha ciência, como o senhor destinaria esses valores arrecadados com as multas para poder melhorar a questão da mobilidade e a segurança no trânsito da cidade? Lembrando que essa é uma pergunta que foi feita, né, na verdade ela está sendo sorteada para todos os candidatos. No caso, obviamente, há perguntas que o prefeito, né, pelo exercício do cargo, vai ter já a possibilidade de comentar, já inclusive sendo ele o gestor, né, da pasta. Então, ótima noite, candidato. 3 minutos a partir de agora para responder essa pergunta e dar o seu alô para a nossa audiência. Bem, boa noite, Fernando. Boa noite a cada um dos telespectadores da TV Zoom. É um imenso prazer de estar aqui para a gente responder as perguntas, apresentar um pouquinho do que a gente alcançou, construiu, conquistou até o presente momento e que a gente tem ideias de projetos, de posicionamentos e intenções. Bem, respondendo essa pergunta, Fernando, há de considerar, né, que a gente tinha uma necessidade de bastante tempo da gente contratar uma empresa especializada para elaborar o tão necessário plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Assim nós o fizemos, tivemos audiências públicas, discussão com a sociedade, apreciação pela Câmara de Vereadores e recentemente foi aprovado em 2 discussões, né? Então hoje a gente tem um plano que vai ser o norteador com uma série de diretrizes e encaminhamentos necessários para que façamos intervenções e tomemos medidas a curto, médio e longo prazo e a gente garanta uma melhor fluidez, uma melhor trafegabilidade, uma melhor acessibilidade a toda a população, principalmente as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? A gente sabe que é uma área que precisa de bastante investimentos. A gente tem mais de 143 mil veículos cadastrados no Detran daqui da nossa cidade.
né, sem contabilizar os veículos que trafegam dentro do município de Nova Friburgo, que vêm de outras localidades, né? Então, a gente tem, Fernando, uma lei do Fundo, né, Municipal de Mobilidade Urbana. Então, essa lei que aponta, né, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, ou seja, o que a gente, ou aonde podemos aplicar esses recursos e aonde a gente não pode, né? Os recursos só podem ser utilizados para qualquer tipo de ação e intervenção que tenha uma ligação direta, né, com a mobilidade da nossa cidade. Então, eu não posso utilizar esse recurso, por exemplo, para aplicar na saúde, eu não posso utilizar para aplicar na educação, para esporte, cultura, turismo, mas eu posso, por exemplo, como a gente tem feito, aplicar parte dele para ajudar aí na pavimentação asfáltica da nossa cidade, né? Então, sempre com muita responsabilidade, a gente tem avançado nessa importante pauta aqui na nossa cidade. A destacar que nesse ano nós publicamos um decreto chamado Valores para a Vida, em que a gente já está iniciando dentro das nossas unidades educacionais um processo de formação de valores e, dentre eles, a gente vai ter educação no trânsito para que no futuro as crianças que são hoje, né, se transformem em jovens e adultos responsáveis no trânsito, para que a gente consiga aí diminuir a quantidade de infrações e garantir um cotidiano melhor para todos nós friburguenses. Diminuir a quantidade de multas aplicadas na cidade também, isso é importante. Exato. Né? Bom, manda sua pergunta para cá em 992916166 ou escaneia esse QR Code que está aparecendo aí no cantinho inferior esquerdo da sua tela para você poder mandar perguntas para o candidato Johnny Maicon. Lembrando que agora nós respondemos uma pergunta, o candidato Johnny respondeu sobre gestão, ainda temos segurança, ordem, mobilidade urbana, saúde, educação, emprego, meio ambiente e turismo nesse bloco. E no próximo bloco são umas 4 perguntinhas feitas pela nossa população. Pedi para o Léo entrar, então, para que o candidato possa escolher não, né? Sortear, isso é sorte total, sobre segurança, que tem alguns viés interessantes aqui, dependendo da pergunta que o senhor conseguir pegar. Vamos lá. Então, essa aqui é justamente a pergunta que eu falei que tem alguns viés, né? Não fala sobre segurança pública especificamente, embora eu quisesse muito perguntar também, mas é sorte. Mas vamos lá. A gente está falando aqui sobre segurança viária, segurança de trânsito, segurança para a população como um todo, não necessariamente segurança de polícia, de guarda, né? Mas o número elevado de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas em nossa cidade, especialmente com vítimas fatais, acontece bastante. Quais projetos ou soluções o senhor propõe para aumentar a segurança, então, desses condutores nas ruas e reduzir significativamente o número desses acidentes? Então, não é segurança pública, mas é segurança para a população no trânsito, que é bem agressivo em Nova Friburgo. 3 minutinhos na tela? Agora, valendo. Bem, Fernando, na verdade, praticamente dando uma continuidade... Espera aí só um minutinho, né? Que o tempo... Agora foi, vai lá. Foi praticamente dando uma continuidade na resposta anterior, né? Que ela acaba se complementando. Bem, a gente já está desenvolvendo, né, um projeto, um programa dentro das nossas escolas, cujo objetivo é plantar essas sementes nos coraçõezinhos das nossas crianças, para que no futuro, quando elas forem condutores, elas tenham, né, um comportamento exemplar, respeite as limitações, né, caminhe em consonância com o Código Tributário, com o CTB, né, Código de Trânsito Brasileiro. Com o Código de Trânsito Brasileiro, né, para que assim a gente garanta um ambiente cada vez mais seguro. Claro que, como a gente disse agora há pouco, em relação ao nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana, que a gente, dentro de um planejamento estratégico, nós vamos implementar as ações que forem necessárias, né? Como disse agora há pouco, é o nosso grande norteador, né? E todas essas intervenções que vai demandar de muitos investimentos, de recursos financeiros, a gente vai ter uma melhor sinalização, a gente vai ter vias em melhores qualidade, né? A gente vai ter uma série de ações que vai promover uma melhor segurança para todos nós. A gente vai investir muito em tecnologia, Fernando, porque a gente precisa aperfeiçoar a nossa cidade inteligente, né, utilizar a inteligência artificial para que a gente tenha um melhor controle e monitoramento de tudo aquilo que acontece na nossa cidade, né, para que a gente consiga ter cada vez mais um planejamento de ações preventivas, né, e de ações corretivas, né? Infelizmente, a gente tem visto que as pessoas, algumas delas, têm extrapolado no trânsito. A gente sabe, né, que a gente vive, né, um mundo cada vez mais acelerado, as pessoas estão
com os nervos à flor da pele, são muitas discussões no trânsito, né? Muitas pessoas às vezes têm um problema no trabalho ou em casa, em qualquer outra localidade, e aí vai para o trânsito estressado e acaba descarregando isso, né, no trânsito de Nova Friburgo, que gera um impacto, né, inclusive dentro da rede hospitalar aqui da nossa cidade. Né? Então, a gente sempre vai trabalhar com prevenção, com educação, com conscientização, inclusive não só para crianças, mas o nosso objetivo é a gente intensificar, né, essas medidas para que as pessoas se conscientizem da sua responsabilidade. Né? A gente sabe que existe, por exemplo, a lei seca, né, que infelizmente ainda existem muitas pessoas que a descumprem e colocam em risco as famílias de maneira geral. Então, a gente sempre vai atacar, né, primordialmente a educação, a conscientização e orientar as pessoas para que cada um de nós cuidemos uns dos outros. Isso aí. Faltando 7 segundinhos. Abre mão? 7 segundinhos passa. Tá ótimo. Vamos para o próximo tema, então. Léo vai chegar aí para falar sobre ordem, mobilidade urbana, que por acaso tem a chance de responder. Terei 2 assuntos sobre isso, mas é que se confundiram aqui com gestão e a questão da segurança. Vamos torcer para ser um tema um pouquinho mais diferente, que o que a gente quer, obviamente, é ouvir mais ideias, sim, do candidato. Uma fala diferente. Como é que a sua gestão vai resolver ou tentar atenuar os problemas crônicos de congestionamento nas principais vias da cidade? Eu costumo brincar, candidato, que às vezes não, em horários de pico é muito mais fácil chegar da Stan até Cordeiro e Cantagalo do que da Stan até aqui o Espaço ARP, por exemplo. Como é que resolve isso? Em 3 minutos. Dá para resolver em 3 minutos? É o seu tempo. Valendo. Pô, quem dera se a gente conseguisse resolver em 3 minutos. Na verdade, Fernando, indiscutivelmente, um dos grandes problemas dos municípios de médio e grande porte no Brasil é a mobilidade, né? Porque, diferentemente de saúde e educação, que são áreas vitais e essenciais, em que a gente já identifica o problema, ou seja, a gente já consegue saber qual é a causa, e aí a gente ataca a causa, né, aplica os recursos da forma que devem ser aplicados, e com o passar do tempo, através de um bom planejamento, a gente já começa a ver bons resultados, como a gente tem visto hoje, né, na saúde e educação. Pois bem, a gente precisa, né, ter um investimento em melhor sinalização, em melhor iluminação das vias alternativas, inclusive indicando-as para a nossa população. A gente tem bastante vias alternativas que o próprio cidadão friburguense desconhece, né, mas para que o município dê ampla publicidade, é necessário que a gente garanta que essas vias estejam em plenas condições de trafegabilidade, né? Para além disso, uma boa notícia aqui, para quem mora no distrito de Conselheiro Paulino, né, já está no nosso radar o projeto da Avenida Brasil, que vai sair do papel. Inclusive, nós asfaltamos recentemente a prefeitura, né, atrás do Feliciano, como também atrás do Big Blue, né, naquela região ali, justamente, Fernando, na interseção, né, do final do Córrego Dantas, onde foi feita aquela obra de canalização, né, conectando com o Rio Bengalas. Vai ser desenvolvido um projeto de uma ponte. A gente tem a nossa usina de asfalto, vamos garantir essa infraestrutura asfáltica e, consequentemente, a gente já vai assegurar grande parte da Avenida Brasil naquela região que a gente sabe muito bem que é uma das regiões mais problemáticas, dilemáticas em relação ao fluxo de veículos na nossa cidade. Então, é uma boa notícia para todos nós friburguenses, é um compromisso que a gente assume com cada um de vocês, né? Também há de se destacar, né, que a gente firmou o contrato, né, com a empresa FOL, que tem validade de 10 anos, e quando a gente fala de mobilidade, Fernando, a gente sempre tem que se conectar com o transporte público municipal. Esse contrato, né, que nós firmamos recentemente, a gente paga por quilometragem rodada, já tem a previsão que de maneira gradativa, né, de modo que não vai impactar os usuários do transporte coletivo municipal, a gente vai implementar as linhas circulares, né, porque recentemente eu vi, por exemplo, né, no domingo à tarde, passou em seguida um Cascatinha e Olaria, os 2 vazios no domingo à tarde. Então a gente vai ter uma reformulação de uma otimização para a gente garantir uma melhor frequência, estimular as pessoas a utilizarem o transporte coletivo municipal e, consequentemente, a gente tirar essa sobrecarga de veículos que a gente tem principalmente nas áreas urbanas e centrais da nossa cidade. Isso aí. Então, você que está nos assistindo na Speed Fiber, que está no Instagram, no YouTube, nos nossos
multicanais, aproveita, hein? Daqui a pouquinho a gente já chega no segundo bloco e aí vai acabar a sua chance de falar com o candidato Johnny Maicon, mandar a sua pergunta para ele. Lembrando, se você puder diminuir as perguntas sobre mobilidade, né? Que a gente tem sempre falado sobre isso, né? Vamos falar mais sobre assuntos que a gente ainda não falou aqui para a gente ter mais oportunidade, que é o que inclusive aconteceu ontem com o Sérgio Lobac e anteontem com o Patrick do Novo. Vamos lá, Léo, pode entrar aí para poder ver a nossa próxima pergunta, que é sobre saúde, né? É aí. Prefeito, então, sobre saúde, uma piada recorrente no setor público é, entre aspas, finge que me paga, eu finjo que trabalho, referindo-se ao pagamento de baixos salários e à falta de fiscalização no cumprimento da jornada de trabalho. Como é que o senhor pretende utilizar a tecnologia, sobretudo, para garantir que os profissionais da educação cumpram suas jornadas de forma eficiente e como planeja ajustar salários desses profissionais para que haja uma compatibilidade entre remuneração e desempenho desses profissionais na saúde? 3 minutinhos, valendo. Bem, Fernando, primeiro destacar que na nossa gestão até aqui a gente tem investido muito na valorização, na dignidade, na honra, né, de cada um dos nossos servidores, né, principalmente aí da saúde. A gente, só para exemplificar, o médico da atenção primária, o especialista de maneira geral, o psiquiatra, o dermatologista, o cardiologista, ele tinha um salário mísero de R$ 1.635. Na nossa gestão, nós aumentamos em mais de 400%. E aí, quando nós iniciamos, os médicos não queriam trabalhar em Nova Friburgo, mas na nossa gestão, fizemos o concurso, né, com essa elevação salarial, a gente teve, né, o concurso que nós realizado desde 2007, fizemos recentemente e tivemos uma quantidade significativa de médicos que foram aprovados, diversas especialidades, já chamamos muitos deles, né, e cada vez mais vamos convocar mais profissionais para fortalecer a rede hospitalar, como também os postinhos da nossa cidade. A gente também melhorou a remuneração, né, dos demais profissionais de maneira geral. Eu tinha um técnico de laboratório, Fernando, que ganhava R$ 848. Nós praticamente dobramos o salário do técnico de laboratório, a gente aumentou em 35% entre reajuste e revisão geral anual, que não era aplicada há 10 anos, 35% técnico da enfermagem e 25% para os enfermeiros, né? E a gente tem, tramitando na prefeitura, um processo, né, de contratação de uma empresa especializada para a gente ter um ponto eletrônico em que cada servidor, não só da saúde, mas de todas as pastas, terão, né, que, através da leitura facial, né, ter o registro de entrada, de saída, isso tudo sistematizado, gerando um melhor controle, um maior monitoramento, uma melhor transparência para todos. E para além disso, já que a gente está falando de saúde, né, muitos falavam, muitos prometeram, mas só ficou no papel. Nós implementamos a tão necessária informatização da saúde. Hoje a gente tem acesso ao prontuário eletrônico do paciente, a gente consegue já visualizar o seu histórico, a gente consegue fazer a rastreabilidade de todos os medicamentos, desde a chegada ao almoxarifado até a distribuição nas farmácias dos setores públicos da saúde da nossa cidade. E nós também vamos aproveitar essa informatização para a gente implementar ferramentas de controle, até para a gente medir a produtividade, né, dos profissionais de maneira geral, principalmente aí dos médicos, em relação à quantidade de cirurgias, quantidade de atendimentos. Nosso objetivo no futuro é, inclusive, valorizar, gratificar esses profissionais, né, que têm maiores e melhores produtividades. E a gente vai conseguir mensurar isso através da informatização que tem caminhado a pleno vapor. Isso aí, 6 segundinhos, vamos encerrar então essa parte. O Léo já vai poder entrar aí novamente para lançar aí opções de perguntas sobre educação, né? Educação, o que mais tem? Educação, tem muita. Nossa equipe é educada. Oi? Nossa equipe é educada, tem muita educação para perguntar. Candidato, como sua gestão planeja valorizar os professores da rede pública municipal e quais incentivos serão oferecidos para promover algo que é fundamental, que é uma formação continuada desses profissionais, para que eles tenham qualidade, né, no que eles entregam para os alunos e estímulo também para poderem continuar na rede. Em 3 minutinhos, sua resposta na tela, valendo. Bem, Fernando, primeiro eu quero aproveitar a audiência, né, para enaltecer, reconhecer e magnificar o trabalho dos nossos heróis professores. Todos nós alcançamos tudo, né, na nossa vida, tudo que conquistamos, devemos muito a esses grandes profissionais que, como educadores, também sempre foram anjos
nas nossas vidas. Bem, a gente, desde o início da nossa gestão, nós temos investido muito, né, nos nossos professores. Só para ter ideia, Fernando, em 2021, a gente tinha o plano de carreiras e salários engavetado durante longos anos. Era uma pilha enorme de processos, né, que nós desengavetamos. Nós pagamos só em dezembro de 2021 em torno de 15 milhões de atrasados, de adicional de qualificação, de mudança de nível. Eu fico muito feliz, Fernando, porque eu me lembro que grande parte dos profissionais do magistério receberam salários acima do salário de vereadores, de vice-prefeitos, de secretários, inclusive do prefeito, né? Então, assim, nós conseguimos zerar essa conta já em 2021. A gente, de lá para cá, entre reajuste e revisão geral anual, né, fazendo um comparativo do antes e depois, a gente conseguiu um aumento em torno de 30%, enquanto aumentou apenas 3% de repasse do Fundeb, ou seja, a gente levou cerca de 10 vezes mais, né? Hoje a gente está rigorosamente em dia com o adicional de qualificação e mudança de nível, que é um direito, né, que os professores têm. E aí, a partir do momento que a gente pagou os atrasados, que a gente tinha um resíduo que nós pagamos aí nesse ano 2024, há um incremento na folha de pagamento, né, do pessoal do magistério, ou seja, a partir do momento que a gente colocou em dia, a gente garantiu já uma melhor remuneração para cada um desses profissionais. E a destacar também que nunca na história nenhum gestor público havia pago a licença-prêmio, né, aos professores aqui do nosso município. Nós também efetivamos o pagamento. Fiquei muito feliz de ter professor, por exemplo, né, que ganhou sem qualquer tipo de desconto, R$38 mil. Teve profissionais, né, que têm 2 vínculos, que em cada vínculo ganhou mais de R$20 mil. Né? Então, é um compromisso que a gente tem com essas pessoas que plantam sementes nos corações das nossas crianças e garantem automaticamente um futuro melhor para todos nós. Então, tudo aquilo que está ao nosso alcance, que a gente pode fazer pelos professores, sempre faremos. Vale também ressaltar, Fernando, que só no ano passado nós investimos R$168 milhões na folha de pagamento da educação. Isso é cerca de R$30 milhões a mais, quanto comparado com tudo aquilo que era investido na educação antes da gente entrar. Eu estou falando de folha de pagamento, de material didático, transporte escolar, alimentação, obras e etc, etc. Nós temos e continuaremos com esse carinho, com esse reconhecimento e com esse amor a cada um dos profissionais da educação. Lembrando a você de casa que pode e deve participar com a gente aí, ó, pelo WhatsApp 992916116. Eu fico virando o rosto, gente, porque o retorno está aqui, eu nunca vou guardar esse número, não sei o meu, praticamente. 992916116, ou se quiser facilitar a sua vida, é só escanear esse QR Code, está aí aparecendo no cantinho da tela, com a câmera do seu celular, você vai cair direto no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, perguntas aí enviadas por você para o candidato Johnny Michael. Vamos para mais um tema? Claro. Agora é gestão, se não me falha a memória, né? Gestão não, é emprego, é isso aí. Emprego é importante para a população. A pergunta é, a burocracia é frequentemente citada como um dos principais entraves para a abertura de novos negócios, dificultando o desenvolvimento econômico local e geração de novos empregos. Em Nova Friburgo, como é que o senhor pretende desburocratizar esses processos para facilitar a vida dos empreendedores que desejam iniciar suas atividades ou ampliar suas atividades aqui na cidade? Vamos de 3 minutinhos na tela? A partir de agora. Bem, Fernando, é uma pergunta muito importante, extremamente relevante. A nossa cidade é vocacionada para o desenvolvimento econômico, né, para o fomento do turismo. A gente é uma grande referência na agricultura, na indústria têxtil, na indústria metal-mecânica, temos grandes distribuidoras, enfim, nós temos muitas boas referências que nos posicionam hoje como um grande destaque no estado do Rio de Janeiro, índice de empregabilidade, como também, né, na constituição de novas empresas. E a gente sabe e reconhece que a gente precisa evoluir muito. Por isso, nesse sentido, Fernando, quero aproveitar o momento para trazer já uma excelente notícia. A gente já contratualizou, está previsto agora para o próximo mês de outubro, a gente iniciar o processo eletrônico na Prefeitura de Nova Friburgo, né? Isso vai gerar muito mais celeridade, uma melhor organização, né, da estrutura interna e uma melhor relação do contribuinte, do empreendedor com a nossa cidade. A pessoa pode, no futuro, por exemplo, estar no Japão e ter a possibilidade, né, de abrir um processo
de forma virtual, rastrear esse processo, adicionar documentos nesse processo. Então, é o compromisso que a gente tem, porque a gente sabe que a gente precisa avançar em tecnologia, né? Porque quanto maior a tecnologia, maiores os índices de segurança, de confiabilidade, de transparência, de organização. E aí, Fernando, inclusive, nesse processo eletrônico, a gente vai instituir alguns regulamentos. Então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas secretarias, alguns setores chaves dentro do município, né, como a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, que está diretamente relacionada, né, com o desenvolvimento da construção civil. Então, a gente vai estabelecer alguns parâmetros, alguns prazos, né, para que o contribuinte, o engenheiro, o cidadão ou a cidadã friburguense possa acompanhar, né, se o servidor e a servidora estão cumprindo a rigor o que está estabelecido ali de prazos. Isso a gente vai otimizar e aperfeiçoar e melhorar a nossa capacidade, né, de atendimento à nossa população. Então, no futuro, a gente vai ter um sistema, um software específico, né, para construção civil aqui da nossa cidade, e que também as pessoas de qualquer parte do mundo vai conseguir protocolar o seu projeto, acompanhar em tempo real, né, saber quais têm sido os encaminhamentos, e a gente sabe o quanto que é necessário a gente melhorar essa conectividade, né, com a população da nossa cidade. Então, você que é empreendedor, você que é investidor, pode ter certeza que cada vez mais nós teremos incentivos fiscais, nós garantiremos, através da tecnologia, ferramentas e instrumentos para melhor servir a cada um de vocês. Isso aí, últimos minutos para você poder mandar sua pergunta para o próximo bloco, hein? O prefeito vai poder escolher, prefeito, ó, o ato falho, mas é prefeito, né? Prefeito, mas aqui como candidato vai poder escolher 4 das perguntas que nossos telespectadores estão mandando. Léo vai chegar agora aí com mais um tema, agora vamos falar sobre meio ambiente. Pergunta é: Cônego e Cascatinha, bairros residenciais de Nova Friburgo, tem visto um aumento significativo na construção de condomínios nos últimos 10 anos. Com a derrubada de casas e a consequente elevação do adensamento populacional em áreas cercadas por montanhas e com praticamente uma rota única de trânsito, como é que o senhor pretende organizar? Aí é uma pergunta que fala de meio ambiente, em função dessa questão, mas também como é que o senhor pretende organizar a ocupação imobiliária da cidade, evitando o desenvolvimento desordenado e garantindo também uma sustentabilidade urbana e sendo basicamente bairros de uma rota de trânsito. Então, teoricamente, são bairros que tendem no futuro a terem um trânsito mais caótico, que hoje não acontece no Cônego e Cascatinha, por exemplo. Então, nós temos aí meio ambiente, organização urbana e trânsito numa vertente só. Como é que a gente consegue equacionar isso nessas zonas de expansão da cidade? 3 minutinhos na tela. Bem, Fernando, primeiro a gente tem que reconhecer que a nossa Secretaria do Meio Ambiente, ela é muito pesada, ou seja, ela tem uma estrutura gigantesca, né? Essa estrutura que é gigantesca acaba, muitas das vezes, não atendendo de maneira satisfatória a população da nossa cidade. A gente já tem o compromisso que hoje a gente tem uma minuta de um projeto de reforma administrativa em que a gente vai, ao invés de ter uma subsecretaria de bem-estar animal conectada à Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai ter uma secretaria própria de bem-estar animal, né, para ter um orçamento próprio, ter uma estrutura com condições para melhor cuidar dos nossos pets, para a gente desenvolver políticas públicas para melhor, né, cuidar aí dos nossos animais aqui em Nova Friburgo. Também a gente precisa de uma secretaria de habitação, Fernando, para a gente garantir, né, segurança às pessoas que vivem em condições, né, de risco, né, para a gente também avançar no processo de legalização fundiária. Existem muitas áreas que precisam ser legalizadas, então a gente vai ter uma Secretaria de Habitação nesse sentido, e com isso a gente vai ter uma Secretaria do Meio Ambiente menos densa, o que vai possibilitar e viabilizar que a gente consiga ter resultados mais efetivos, né? E se tratando ainda de meio ambiente, a gente já tem um compromisso pela necessária revisão, né, do plano diretor, e a gente vai fazer uma revisão do plano diretor de forma muito consciente e equilibrada, Fernando. O que quer dizer isso? Obviamente que a gente vai obedecer todas as diretrizes, né, ambientais, de proteção ao nosso ecossistema, né, de preservação da nossa fauna e da nossa flora,
né? Mas também não podemos deixar de pensar no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então vai ser amplamente discutido com a sociedade, né, com os setores, as categorias que estejam diretamente ligadas e relacionadas com a área, né, o compromisso que a gente tem. E essa revisão do plano diretor vai ser de grande valia, porque vai nos permitir, né, saber, né, quais são as próximas diretrizes para as próximas construções da nossa cidade. Né, e também a gente tem um compromisso da gente atualizar o nosso código de obras, que é muito antigo, que é arcaico, muita coisa mudou de lá para cá, né? Então a gente também precisa atualizá-lo, e é o compromisso que a gente tem aí com cada um dos cidadãos de Nova Friburgo, né? E também, para finalizar, a gente fez o concurso recentemente, com previsão de fiscais, de mais servidores, para fortalecer, né, de modo que a gente cada vez mais intensifique e a gente não permita com o poder público municipal a construção e edificação de qualquer área irregular aqui no município de Nova Friburgo. Vamos para a última pergunta, então, elaborada pela nossa produção, lembrando que agora sim é o seu último momento, seu último ato para poder participar. O Johnny já estava com a mão ali querendo pegar o papel. Você poder participar com a gente, então, então manda uma mensagem, 992916166, 4 perguntas do próximo bloco serão suas, não suas, né? Uma de cada um, né? Mas sendo a mesma pessoa, 4 pode perguntas. Ser sua. Tem que ser calmo, pode ser sua. Léo, por favor, adentre o recinto. Vamos fazer a última pergunta sobre turismo. Aê! Vamos lá. Está difícil de eu tirar aqui do envelope, né? Vamos lá. Dado que a desorganização e a falta de padronização de fachadas em Nova Friburgo comprometem a poluição visual e comprometem também o potencial turístico da cidade, o que o senhor pretende fazer para regulamentar e fiscalizar essas questões, garantindo que a cidade possa preservar a sua identidade e atratividade como destino turístico? E aí eu estendo, farei isso para todos que estiverem aqui. É possível fazer a cidade limpa, cabos no chão, é muito caro, é um sonho? Se puder responder, por favor. Claro. 3 minutinhos a partir de agora. Bem, eu quero aqui, não sei o autor da pergunta, mas é uma pergunta muito essa pertinente. Essa é a produção nossa. Da produção, então parabéns à produção, que é uma pergunta pertinente e inteligente, também está dentro do nosso plano, né? O nosso objetivo é discutir com a sociedade e a gente enviar para apreciação dos vereadores de um projeto de cidade limpa. Né? A gente precisa ter uma padronização das nossas fachadas, a gente observa algumas, né, que são um pouco escandalosas no tamanho, nas cores, né? Então a gente precisa ter efetivamente esse controle. Nossa cidade tem a vocação turística, ela nasceu para o turismo, né? A gente tem incontáveis belezas naturais, a gente tem muita diversidade, muita pluralidade, modéstia à parte, o que a gente tem, poucas cidades do Brasil têm, né, tamanhas virtudes. Então, assim, a gente vai enviar esse projeto para a Câmara para resolver, né, esse problema de forma definitiva, né? O objetivo, Fernando, é que a gente faça, primeiro, para a região central aqui de Nova Friburgo, porque cada distrito, cada bairro tem as suas peculiaridades, tem as suas características próprias. Então, às vezes, o que a gente vai ter de dispositivos orientativos na lei, né, no centro de Nova Friburgo, não vai se refletir, por exemplo, para Amparo. Né? Então, a gente vai começar aqui do centro e, é claro, vamos replicar para os outros distritos, outros bairros de Nova Friburgo e garantir, né, uma melhor organização das regiões urbanas, centrais e turísticas, né, daqui do município de Nova Friburgo. Bem sabemos que é um sonho de todos nós que a gente pegue toda essa fiação de rede elétrica, telefonia, internet, todo esse cabeamento, e a gente coloque de forma subterrânea, principalmente na Avenida Alberto Braun. Né? Isso também já está no nosso radar, né? A gente já tem aí o rascunho de um projeto nesse sentido. O nosso objetivo é de fazer uma revitalização plena, ou seja, o poder público cumprindo com a sua obrigação, para que a gente tenha um ambiente cada vez mais limpo e automaticamente atraindo mais turistas e mais investimentos aqui para a nossa cidade, né? E é claro, a gente sempre vai estar contando também, né, com os nossos grandes empreendedores, os empresários friburguenses, né, que têm garantido aí o desenvolvimento da nossa cidade todos os dias. E aí, quero aproveitar o momento para dizer, Fernando, que uma das áreas que a gente mais vai investir nos próximos 4 anos é no turismo. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente investe no turismo, mais a gente atrai riquezas de outras localidades para cá. Sabe o que isso significa? Que entra mais dinheiro nos cofres do município, eleva os índices de empregabilidade, né?
fomenta a economia local, é mais dinheiro que o município tem para melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura, a assistência social e tantas áreas tão vitais e essenciais da nossa cidade. Então, a gente vai continuar aí imerso, investindo muito dos nossos esforços e recursos para o desenvolvimento turístico da nossa cidade. Isso aí. Acabou então o nosso primeiro bloco. Prefeito, só para manter o padrão, nós temos aqui de 1 a 18. Se você puder escolher já 4 números, no próximo bloco eles já vão estar conosco para a gente ser mais objetivo. Então, aleatoriamente, já pode escolher. Me fala 4 números que eu já vou passar direto para a produção aqui. 1 a 18? 1 a 18. Tem nem o 22. Se tivesse 22, já escolheu 22, mas não tem. Então, vou escolher 1. 7, 11 e 15. Ok. Então, no próximo bloco, 1, 7, 11 e 15 já vão estar conosco aqui. Então, se você é um deles, parabéns por ter participado. Daqui a pouquinho a gente volta. Tempo de beber uma água rapidinho, a gente já está de volta. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo, de 23 a 27 de setembro, às 19 horas, ao vivo pela TV Zoom. Assista em casa pela Speed Fiber canal 10.1, ao vivo também pelo YouTube, Instagram ou pelo nosso site tvzoom.com.br. Participe enviando suas perguntas durante a transmissão, através do QR Code que estará na tela. Uma realização, a Cianf sempre presente e TV Zoom. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Sete horas e 46 minutos, estamos ao vivaço aqui na Azul, nas nossas várias plataformas digitais, para você poder
ver agora as perguntas que foram feitas pela população. Nós, infelizmente, nós não estamos com os nomes das pessoas, mas já disponibilizamos aqui, por total transparência, para a equipe do candidato, se eles quiserem ter acesso e responder pessoalmente. Depois a gente pega ali com o nosso coordenador, com o Salvador, que vai poder passar, tá bom? Primeira pergunta, candidato, é o seguinte: por que o prefeito não dá atenção à saúde e prefere investir em festas? 3 minutinhos na tela para a primeira resposta feita pelo público. Valendo. Bem, primeiro eu quero agradecer essa pergunta, porque nos dá a oportunidade de desmistificar muita coisa. Primeiro, esclarecer que nenhum outro gestor na história da nossa cidade investiu tanto em saúde quanto a gente. Só para ter ideia, Fernando, se a gente pegar os 4 anos que nos antecedeu, a média de investimento anual na saúde foi próximo de 160 milhões. Só no ano passado, nós investimos 300 milhões de reais na saúde pública municipal. Por quê? Nós colocamos mais profissionais médicos, mais servidores da saúde de maneira geral. Só no Hospital Municipal Sertã, quando a gente entrou, nós tínhamos 955 profissionais, né? Hoje, nós temos 1.358, ou seja, temos 403 profissionais a mais, 150 médicos a mais. A gente elevou a nossa quantidade de cirurgias em 70%, né? Ou seja, a gente faz 1.200 cirurgias a mais por ano. Nós implementamos cirurgia por vídeo, é o único município SUS da região que faz cirurgia por vídeo. Uma cirurgia mais célere, menos invasiva, né, mais segura, em que o paciente consegue voltar para a sua casa, para o seu conforto, né, do dia a dia, de maneira muito mais rápida, né? Claro, eu reconheço que a gente ainda tem muito o que fazer, muito a avançar, mas incontestavelmente a gente fez muito pela saúde pública municipal. Recentemente, eu não vou revelar, né, o nome do profissional, por uma questão de respeito e ética, que eu não tenho autorização para tal, eu estava conversando com um profissional médico que está há algumas décadas dentro do hospital. Ele disse o seguinte para mim: prefeito, você sabe que tem muita coisa para melhorar e ajustar no hospital, não sabe? Eu falei: não, eu tenho consciência disso. E ele em seguida disse assim: olha, mas eu quero dizer para você que todo o tempo que eu trabalho no hospital, eu nunca vi um hospital com a estrutura que tem hoje, né? A gente tem melhores equipamentos para trabalhar, a gente tem melhores condições, a gente tem os suprimentos necessários, né? Então eu quero te agradecer por isso. Aquilo motivou muito o meu coração. E eu sempre deixo claro, Fernando, que a gente está longe de alcançar o modelo ideal, mas a gente já fez muita coisa até aqui e vamos continuar avançando. Mas a gente também tem que considerar que a nossa demanda, ela só aumenta e ela explodiu. Só para efeitos comparativos, em maio desse ano, com aumento aí de casos de Covid, como também de dengue, a gente teve uma média de 600 pessoas atendidas por dia no Hospital Municipal Sertã. No mesmo período do ano passado, a gente teve uma média de 200 pessoas, ou seja, houve 3 vezes mais a demanda de atendimento no Hospital Municipal Sertã. Mas a prioridade sempre foi, sempre será a saúde. A gente sempre continuará dedicando o máximo de esforço e energias. Inclusive, a gente está aí com a obra bastante avançada, acelerada, o pôr de urgência de Lumiar. Também já demos todos os encaminhamentos para no futuro termos a UPA de Olaria e garantir uma melhor rede hospitalar para cada um de nós friburguenses. Segunda pergunta que foi enviada aí pelos nossos telespectadores, pergunta número 7, né, escolhida no bloco anterior, é a seguinte: quando a saúde vai ser efetivamente garantida sem os cidadãos friburguenses necessitarem acionar a justiça para realizarem uma cirurgia ou garantirem uma vaga no CTI? Vamos botar o tempo na tela. Candidato, valendo. Bem, também quero agradecer por essa pergunta, porque na verdade o que ocorre? A gente tem uma demanda muito grande da saúde, uma demanda represada, e todos os dias aparecem novas pessoas, né, que têm uma necessidade de uma cirurgia, de um leito de CTI, mas uma das coisas que eu tenho mais orgulho de dizer é que a gente aumentou de 17 para 29 leitos de CTI. Né? Eu me lembro que quando eu estive na Câmara de Vereadores, de 2017 a 2020, todos os dias, várias pessoas da nossa cidade entravam em contato comigo, por exemplo, numa situação de desespero, porque precisava de uma vaga em CTI e não tinha, né? E além da gente aumentar de maneira significativa a quantidade de leitos de CTI, hoje nós temos um CTI de última geração, com equipamentos ultramodernos, com uma estrutura impecável, né? A gente pede a Deus para que nenhum de nós friburguenses tenhamos que ocupar um leito de CTI, mas se precisar,
né, a gente tem a disponibilidade nesse aumento de novos leitos e temos uma estrutura, né, que garante aí todos os recursos necessários para cuidar, tratar e, acima de tudo, salvar vidas, né? E aí, quando a gente fala de cirurgia, eu disse agora há pouco, a gente aumentou em 70% a quantidade de cirurgias, a gente tem um centro cirúrgico também ultramoderno, né? Pelo princípio da continuidade, gestores anteriores tiveram a sua participação na construção, né, do centro cirúrgico e nós definitivamente ativamos, equipamos, mobiliamos, colocamos os profissionais especializados. Hoje nós temos 6 salas de cirurgia, né? Repito aqui, com tudo que há de bom e melhor. Só que, mesmo a gente aumentando em 70%, mesmo aumentando em cirurgias, mesmo aumentando de 17 para 29 leitos de CTI, a nossa demanda é muito grande. E aí, Fernando, eu quero me dirigir a cada uma das pessoas que estão participando nessa noite e dizer o seguinte: as pessoas que nos antecederam podiam ter feito a sua parte, né? Nós aumentamos 70%. Se cada um que passou tivesse aumentado a metade, que fosse 35%, hoje estaríamos numa situação muito mais confortável. Se eu tivesse aumentado também a quantidade de leitos de CTI, hoje a nossa situação certamente seria muito melhor, né? Então, estamos aqui quebrando um grande paradigma. Se a gente observar os últimos 15 a 20 anos, a nossa cidade só vinha de mal a pior. De gestão em gestão, a nossa cidade só piorava, né? E nós quebramos esse paradigma. Hoje, a gente vive uma situação melhor. É o ideal, estamos às mil maravilhas, longe disso, eu reconheço, mas quando a gente pega os números, as estatísticas, os relatos, a gente prova, né, o quanto que a gente melhorou até aqui e vamos continuar melhorando, né, para garantir uma saúde pública mais digna, mais humanizada, mais satisfatória a cada um de vocês friburguenses. Mais uma pergunta enviada aí por você de casa. Gostaria de saber do senhor prefeito se daqui a 2 anos, se reeleito, né, ele pretende se candidatar a deputado e não terminar o mandato de prefeito. Vou botar o tempo na tela. 3 minutinhos para essa resposta, valendo. Bem, Fernando, eu estou até aqui rindo, porque a gente sabe que existem alguns adversários que já estão amedrontados, né, se a gente se posicionar como candidato daqui a 2 anos. Isso já está claro, né, por alguns adversários. Bem, todos sabem o quanto que eu sou completamente apaixonado por Nova Friburgo. O que isso significa? Que a gente sempre vai fazer aquilo que for orientação e desejo da família friburguense. Eu me lembro muito bem, Fernando, que eu fui eleito vereador em 2016, tive meu mandato de 2017 a 2020. No meio do mandato, eu sinalizei, né, a possibilidade e até o desejo de ser candidato a deputado à época e houve uma manifestação incisiva, contrária, e eu respeitei a decisão e o posicionamento dos friburguenses, por mais que eu tinha o desejo, né, de 2018 ser candidato a deputado, eu, né, voltei às minhas atividades parlamentares, abri mão daquele desejo naquele momento, o que significa dizer que o meu futuro está nas mãos de Deus, primeiramente, e em seguida da família friburguense que vai escolher, né? Primeiro, a gente precisa, né, enfrentar esse pleito eleitoral, que estamos a poucos dias de concorrer, né? Como eu disse agora há pouco, eles estão com medo, estão receosos, estão preocupados, alguns outros desesperados, né? Mas eu quero dizer que jamais, em hipótese alguma, eu vou tomar uma decisão que não esteja em convergência com a população da nossa cidade. A gente entrou na política para servir, né? Tudo aquilo que a gente fez e tem feito até aqui, são 3 anos e 9 meses de mandato, sem férias, não paramos 1 minuto sequer, de domingo a domingo, feriado, quando necessário de madrugada, a gente sempre muito presente, né? Quando tivemos alguns lugares com alagamentos, algumas necessidades, né, de apoio, de suporte, lá estava, né, a pessoa do Johnny Maico para poder abraçar, acolher, servir, ouvir. A gente tem, Fernando, nosso mandato aberto a toda a população. Desde a primeira semana, todas as quartas-feiras, a gente ouve o friburguense. Desde a pessoa mais simples, mais humilde, ao mais bem-sucedido de Nova Friburgo. A gente os trata de maneira igualitária, né? E a gente, às vezes, a pessoa simples, alguém, quem sabe, analfabeto,
vem com uma boa ideia, com uma boa sugestão, às vezes com uma reclamação, nos alertando para algo que a gente precisa fazer, acertar, corrigir, né? Então é isso, a gente está nas mãos de Deus e da população de Nova Friburgo. O que a população almejar, desejar, eu sempre vou dizer o seguinte: eis-me aqui para cumprir a missão. Vamos para a última pergunta feita pela população, uma pergunta grande aqui, eu vou ler na íntegra. Gostaria que ele explicasse, ele o candidato, porque mesmo com todo o investimento que ele diz ter feito na saúde, as pessoas não conseguem marcar consultas nem realizar exames. Conheço uma senhora, diz a pessoa, que o filho está com sangramento no intestino há 3 anos, vai no Raul Sertã, só recebe remédio para dor. Vai para posto, para outro, para fazer exame que custa R$120 na rede particular e até agora não foi atendido. E aí? É como pergunta. 3 minutos. Primeiro, destacar que quando qualquer paciente procura o Hospital Municipal Raul Sertã, né, os profissionais têm total imparcialidade, né, e autonomia e independência para poder fazer a avaliação do paciente, né? Então, tem casos, por exemplo, né, que às vezes a pessoa se acidenta, ela chega lá às pressas e faz uma cirurgia. Tem gente que chega lá numa situação de um quadro extremamente crítico, o médico interpreta que precisa de um procedimento cirúrgico, já encaminha, né, imediatamente. Então, assim, a gente até aqui tem investido muito de recursos para a gente melhorar a nossa atenção primária. O que é atenção primária? São os nossos postinhos, né? Nós aumentamos de forma significativa a quantidade de equipes, estratégia de saúde da família. Hoje a gente tem praticamente o dobro de médicos nos postinhos para melhor atender e assistir a nossa população. Em 2022, Fernando, depois que nós elevamos o salário de todos os profissionais, a gente fez o maior chamamento público da história para os postinhos, para atender às necessidades das nossas especialidades. A gente chamou de uma só vez 50 profissionais médicos, nós colocamos 14 especialidades, muitas delas que o município nunca tinha tido antes, né? Então é um ganho significativo, né? Eu cito aqui, por exemplo, cardiopediatra, que é o cardiologista para as crianças, né? Infectologista infantil, neuropediatra, né, que nós, na nossa gestão, colocamos na rede. Nós ampliamos muito a quantidade de exames realizados no município. Exames laboratoriais, nós aumentamos em 67%. Sabe o que isso significa, Fernando? Para cada 1.000 exames, a gente faz 670 exames a mais. Aumentamos em 55% a ultrassonografia, 56% tomografia computadorizada, aumentamos em 74% a quantidade de mamografias realizadas. Em outubro do ano passado, a gente conseguiu zerar essa fila, né? Mas como eu disse agora há pouco, né, com todo respeito àqueles que nos antecederam, né, deixou a nossa cidade, a nossa saúde extremamente precarizada. Nenhum gestor público, por melhor que ele seja, ele vai resolver todos os problemas, principalmente dessa área tão difícil que é a saúde, né? Mas se cada um, né, que esteve antes de nós fizesse a sua parte, melhorasse, cada um pouquinho, cumprisse com o seu dever de casa, hoje estaríamos numa situação, numa condição muito melhor. Então, o nosso compromisso é que a gente cada vez mais vai disponibilizar recursos, né, para que a gente eleve ano após ano a nossa capacidade, a nossa cota de exames, né, para que a gente tenha um ciclo virtuoso na atenção básica, na atenção primária, e desse modo a gente desafogar o Hospital Municipal Raul Sertã e atender melhor a cada uma das pessoas que dependem do SUS aqui na nossa cidade. Muito bem, está quase terminando então essa sabatina aqui com o candidato Johnny Maicon, que agora vai ter 4 minutinhos para poder fazer suas considerações finais e se despedir aí dessa passagem da sabatina da Acianfes 1. 4 minutos na tela, a partir de agora. Valeu. Bem, Fernando, primeiro eu quero aqui agradecer o convite da gente estar na sabatina da Cianf, uma oportunidade ímpar da gente apresentar muitos resultados, bons frutos do que a gente alcançou e conquistou até aqui, sempre com pés no chão e com muito carinho ao povo friburguense. A gente afirma e diz que ainda há muito o que fazer, há muito o que realizar, a gente precisa cada vez mais arregaçar as mangas para continuar esse processo, né, de reestruturação de todas as áreas da nossa cidade, essencialmente as áreas da saúde e educação.
Eu quero dizer para cada um de vocês que aqueles que praticam a velha política, que têm outras intenções, muitos desses que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, eles querem voltar. Aqueles que fizeram o povo friburguense sofrer, né, gerar grande entristecimento, eles querem retornar ao poder. Mas enquanto a gente tiver com o nosso coração cheio de fôlego, enquanto a gente tiver o nosso interior vibrando de paixão, de amor por Nova Friburgo, nós nunca permitiremos que eles retornem ao poder. Então, por isso, a gente precisa continuar de mãos dadas. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu fazer muita coisa boa até aqui. Imagine a gente tendo mais 4 anos sem ter que enfrentar uma pandemia, né? Hoje com as contas equilibradas, porque a gente já pagou mais de 100 milhões de reais de dívidas herdadas de gestões anteriores que foram irresponsáveis, negligentes, mas nós estamos aqui não para acusar, para apontar, para fazer fake news, nós estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades. É por isso que a gente insiste em dizer, a gente evoluiu muito, mas temos muito ainda a se desenvolver e progredir na nossa cidade. A gente fica muito feliz quando a gente chega em determinadas comunidades e a gente vê ruas asfaltadas, principalmente aquelas que antes eram estradas vicinais, ou seja, nos dias de chuva era muita lama, nos dias de sol muita poeira, né? E a gente conseguiu até aqui fazer mais de 60 quilômetros de asfalto, mais de 130 ruas entre vias urbanas e rurais que foram contempladas, e a gente observa uma senhora chamada Ananise, lá em Benfica, que tem 90 aninhos, e ela disse assim: prefeito, muito obrigado por ter asfaltado essa nossa via, porque eu tinha que molhar 3 a 4 vezes por dia a estrada, porque tamanha era poeira, né? E na saúde, apesar de muitas dificuldades, bastante limitações, a gente conseguiu dobrar o nosso investimento, né? Só no ano passado foram 300 milhões de reais, fizemos o concurso público, a gente tem chamado muitos profissionais, a gente sabe e reconhece que a gente tinha algumas dificuldades com determinadas especialidades, mas nós já chamamos, os meios estão em atividade, cito aqui reumatologista, psiquiatra, cardiologista e algumas outras especialidades, né, que inclusive a gente tem mais para chamar. Então, a partir do momento que tiver a demanda, a necessidade, assim nós faremos. A gente já vai entregar o porto de urgência e emergência de Lumiar, um sonho para as pessoas que moram no 5º e 7º distrito e também para os nossos turistas que visitam aqueles locais tão encantadores. A gente já licitou a primeira etapa da UPA, estamos aí na parte burocrática, já vamos contratualizar, vai fazer demolição, em seguida vai iniciar o processo de construção da UPA de Olaria. No futuro teremos a UPA, uma nova UPA de Conselheiro Paulino, que também a gente vai construir com alvenaria para garantir o melhor atendimento a cada uma das pessoas que moram nesse importante e relevante distrito de Conselheiro Paulino. Vamos avançar cada vez mais para que nos tornemos uma grande referência da educação no nosso país. Isso pulsa fluentemente no nosso coração. Então é isso, vamos continuar juntos, de mãos dadas. Está chegando a hora para a gente definitivamente sepultar a velha política, votar 22 por amor à Nova Friburgo. Candidato, obrigado pela sua participação, boa sorte nessa reta final de caminhada. Amanhã nós temos mais uma entrevista, mais uma sabatina, a Cianfis 1 aqui ao vivaço a partir das 7 horas da noite com o candidato do PDT, o Anderson Nogueira. A gente se vê amanhã. Ótima noite. Tchau, tchau. Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo.